Bem, boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Nesse horário das 5h30, hoje um pouquinho atrasados, nós vamos estudar essa obra, O Livro dos Médiuns, essa publicação de Allan Kardec. Nós estamos estudando a parte primeira, capítulo 1, e o título é uma pergunta, né? Há espíritos? E nós hoje vamos começar a estudar a pergunta número 5. A pergunta número 5, o item número 5. Mas antes vamos elevar o nosso pensamento ao alto, a Jesus, aos benfeitores espirituais, agradecendo ao Senhor pelas bênçãos que Ele tem nos proporcionado, pelas oportunidades de trabalho, de crescimento, de aprendizado. Que a tua luz, Senhor, ilumine sempre o nosso caminho e que nós possamos perseverar no bem, nesse trabalho de autoiluminação, para nos tornarmos bons trabalhadores da tua seara, Senhor. Graças a Deus. Bem, vamos iniciar aqui o estudo do item número 5 de O Livro dos Médiuns. Na primeira parte, capítulo 1, Há Espíritos, diz assim Kardec: resta agora a questão de saber se o espírito pode comunicar-se com o homem, né? Então, nós até falamos sobre isso na aula anterior, né? Com certeza a gente já tem essa ideia, se a gente faz um intercâmbio, e Kardec já está nos ensinando na questão 268 aqui do Livro dos Médiuns, como é que a gente deve dialogar com eles, né? A gente está dando um spoilerzinho, né, dessa questão, que foi a 268 que nós estudamos aqui. Mas maravilha, estudar é isso, é você poder sempre vai à frente, volta, né? E graças a Deus, a gente vai caminhando, vai caminhando. É, ele colocou aqui, na realidade, a questão que nos trouxe essa linguagem que se deve usar é a 280, né, de O Livro dos Médiuns, que ele mostra direitinho como funciona esse intercâmbio. Então, ele diz aqui, resta agora a questão de saber, estou na questão número 5, se o espírito pode comunicar-se com o homem. Isto é, se pode com este homem, trocar ideias. Por que não? Que é o homem, se não um espírito aprisionado do corpo? Por que não há de um espírito livre, aquele que está desencarnado, se comunicar com o espírito cativo? Somos nós, presos no corpo, cativos. Como o homem livre como homem livre e como encarcerado. Quer dizer, nós, muitas vezes, a pessoa que tem alguém conhecido, está preso lá na penitenciária, não vai visitar e conversar com ele? Agora, o prisioneiro aqui somos nós, encarnados. O desencarnado é o livre. Então, nós podemos, tanto os cativos, conversar com os livres, como os livres conversar com os cativos. Desde que admitis a sobrevivência da alma, será racional, quer dizer, será inteligente, que não admitais a sobrevivência dos afetos, daqueles que nós amamos e que nos precederam no retorno ao plano espiritual, pois que as almas estão em toda parte. Não será natural acreditarmos que a de um ente querido que nos amou durante a vida se acerque de nós, deseje comunicar-se conosco e se sirva para isso dos meios de que disponha? Então, desde que eu admita que a alma existe, que o espírito existe, que depois que a pessoa morre, vai para o plano espiritual e continua a viver lá, desde que eu aceito isso, por que eu não vou aceitar que ele queira conversar conosco? É aquele detalhe. Ao homem tudo é possível. Então, imagina uma coisa, me veio à cabeça uma ideia assim, né? É, quando Alcatraz, aquela prisão lendária americana, né, Alcatraz, né, foi construída, era a prisão inexpugnável, onde ninguém, nenhum prisioneiro conseguiria fugir. E assim foi durante muitos anos. Até que 3 conseguiram fugir. A prisão deixou de ser inexpugnável e daqui a poucos anos depois acabaram com ela. Porque
3 homens conseguiram fugir da prisão que eles achavam que era inexpugnável. Então, vamos pensar o seguinte: o desencarnado está no plano espiritual. Será que esse desencarnado, que tem os seus afetos aqui, filho, mãe, pai, amigos, ele não vai tentar dar um jeito de se comunicar com a gente? Claro que ele vai tentar. Ele vai tentar, vai buscar, vai buscar, vai buscar, vai encontrar um meio, né? Vai encontrar um meio. Porque e Jesus foi um dos primeiros, quer dizer, muitos outros antes já fizeram, mas Jesus, ao vivo e a cores, mostrou para o mundo todo, disse assim, ó, as portas estão abertas no Monte Tabor. Elias e Moisés, e ele lá, ó. Então, foi tão ao vivo a cores que o próprio os discípulos, Pedro, virou para Jesus, vamos armar 3 tendinhos. Eles se materializaram de tal maneira, vamos abrir aqui, montar aqui 3 tendas, já que estamos nesse encontro aqui, caloroso, vamos botar uma tenda para Jesus, uma tenda para Moisés, uma tenda para Elias. Lá, né? Foi tão claro. E aí disse assim, está chegando a noite, não vamos deixar os 3, né, passados aqui no frio. Vamos montar 3 tendas, uma para cada um. Então, Jesus fez o quê? Ratificou. Está aqui, ó. Eles podem se comunicar sim. Moisés e Elias estão na sua frente. Então, é óbvio. Então, se você admite que eles sobrevivem, por que eles não vão se comunicar com a gente? Né? Não será natural acreditarmos que é de um ente querido que nos amou durante a vida se acerque de nós, deseje comunicar-se conosco e se sirva para isso dos meios de que disponha? Enquanto vivo, não atuava ele sobre a matéria do seu corpo? A gente aqui não atua sobre a matéria do nosso corpo? Claro que a gente atua. Não era quem lhe dirigia os movimentos? Não somos nós que dirigimos os movimentos do nosso corpo? Os meus membros? Não sou eu que comando? Por que razão, depois de morto, entrando em acordo com outro espírito ligado ao corpo, estaria impedido de se utilizar deste corpo vivo para exprimir o seu pensamento, do mesmo modo que o mundo pode servir-se de uma pessoa que fale para ser compreendido? Ora, ele ficou tanto tempo encarnado, aprendeu a lidar com os corpos, com os membros, né? A movimentar. Depois que ele perdeu esse corpo, esse conhecimento desapareceu? Claro que não. Então, ele vai se aproximar de um encarnado e vai dizer, olha, faz assim, porque eu tive um corpo também durante muito tempo. E aí, em acordo com esse encarnado, ele vai conseguir movimentar esse corpo e usar os meios para se fazer compreendido. Item 6 do Livro dos Médiuns. Abstraiamos por instante dos fatos que, ao nosso ver, tornam incontestável a realidade dessa comunicação. Admitamo-la apenas como hipótese. Pedimos aos incrédulos que nos provem, que o ônus da prova deve ser daquele que não acredita, né? Pedimos aos incrédulos que nos provem, não por simples negativa, visto que suas opiniões pessoais não podem constituir lei, mas expendendo razões peremptórias, tal coisa não pode dar-se. Então, aquele que nega é que tem que provar que aquilo não existe. Você diz, existe, está aqui. Os fatos estão aqui. São milhares de fatos. São milhares de fatos que provam que os espíritos existem. Quem nunca teve um momento de comunicação, de ver, de ouvir alguma coisa que prove que aquele fato é extracorpóreo, extraterrestre, vamos dizer assim, né? Alguma coisa que aconteceu que se falou. Então, você tem prova. Agora, o outro chega e diz, isso não é verdade. Então, prova para mim que não é verdade. É o que ele está dizendo aqui, né?
Então, ele pede aos incrédulos, não adianta dizer, não é verdade porque eu disse que não é verdade, não adianta. Não, não é assim, né? Porque a opinião sua não pode constituir lei, mas você tem que colocar razões peremptórias, que tal coisa não pode dar. Você tem que provar o porquê isso não pode acontecer. E aí vem o problema, né? Se você é religioso, nosso irmão evangélico, nosso irmão católico, eu queria ver eles darem a explicação daquela cena do Monte Tabor. Aí eu queria. Eu queria. Eu queria ver eles explicarem quando Jesus, muitas vezes, encontrou no meio das estradas com espíritos obsessores. Eu queria ver a explicação, porque está ali na Bíblia. Vários fatos, não foi um, não foi dois, não foi três. Vários fatos, nós mesmos já falamos aqui da Bíblia, né? Trazendo isso. Eu quero ver ele negar aquilo que a Bíblia vem dizendo, já que eles são aqueles que dizem, né? A Bíblia traz a verdade. E agora? Como é que fica? Como é que fica? Se você diz que a Bíblia traz a verdade, e a Bíblia está falando sobre isso. Quando Jesus diz assim, esse aí é Elias, João é Elias, né? Porque ele diz assim, quando Elias virá. Isso Elias já veio, meu filho. Elias já veio. Era João Batista, já veio, já foi. Elias era João Batista. E olha o que vocês fizeram com ele. Eu queria ver essa explicação. Eu queria ver alguém me explicar isso de forma tão clara como Jesus disse. Elias já veio. Era João Batista. E vocês arrancaram a cabeça dele. Estão esperando Elias voltar, ele já veio e vocês mataram ele. Mas claro que isso, gente, é impossível, né? Então, ele diz aqui, colocando-nos no terreno em que eles se colocam, os contraditores, uma vez que entendem de apreciar os fatos espíritas com auxílio das leis da matéria, que tirem desse arsenal qualquer demonstração matemática, física, química, mecânica, fisiológica e provem por A mais B, partindo sempre do princípio da existência e da sobrevivência da alma. Então, ele vai botar umas questões aqui. Primeiro, que eles provem que o ser pensante que existe em nós durante a vida não mais pensa depois da morte. Prova isso. É isso que ele está dizendo. Eu quero ver eles provarem que aquele cara, aquele sujeito que estava encarnado, que morreu, depois que ele morreu, ele não pensa mais. Prova isso. Outra coisa que eles precisam provar, que se esse indivíduo continua a pensar, está inibido de pensar naqueles a quem amou. Ora, se o sujeito morreu, já se admitiu, não, ele pensa assim. É um espírito, ele pensa. Mas se ele pensa, ele não pode pensar naquele que ele amou. Espera aí. Se ele morreu e continua a pensar, se você admite que o sujeito que morreu continua a pensar, como é que você vai admitir que ele não pensa em quem ele amou? Ele pensa em quê? Ele pensa só nas coisas do espírito. Quer dizer que ele esqueceu de quem ele amou? Da vida dele? Terceiro, que eles devem provar que se pensa nestes a quem amou, ele não cogita, ele não tem vontade de se comunicar com eles. Que podendo estar em toda parte, se você admite isso, ele não pode estar ao nosso lado. Então, se você admite que o espírito, depois que morre, ele pensa, que ele pode pensar em quem amou, que ele não vai pensar em procurar aqueles que ficaram aqui na Terra e que ele gosta, será que não vai? Que podendo estar ao nosso lado, não pode se comunicar conosco, ele vai se satisfazer em estar ao nosso lado, sem tentar uma comunicação, que não pode, por meio do seu corpo fluídico, envoltório fluídico, atuar sobre a matéria inerte, que sendo-lhe possível atuar sobre a matéria inerte,
não pode atuar sobre o ser animado, que tenta a possibilidade de atuar sobre o ser animado, não lhe pode dirigir a mão para fazê-lo escrever, que podendo fazê-lo escrever, não lhe pode responder às perguntas, nem lhe transmitir seus pensamentos. Nega tudo isso, mas prova que tudo isso não pode acontecer. Percebeu a dificuldade dos contraditores? Quando os adversários do Espiritismo nos provarem que essas 9 questões aqui são impossíveis, aduzindo razões tão patentes, quais as que com que Galileu demonstrou que o Sol não é que gira em torno da Terra, então poderemos considerar-lhes fundadas, quer dizer, coerentes as dúvidas. Então, né, se eles conseguirem, né, nos provarem que tudo isso aqui que ele colocou nos 9 itens é impossível, com razões patentes, indiscutíveis, tá? Aí a gente pode considerar a opinião deles coerente. Infelizmente, até hoje, diz Kardec, toda a argumentação a que esses contraditores recorrem se resume nessas palavras: não creio, logo isto é impossível. Esse é o argumento que eles usam. Eu não acredito, então isso não existe. Ora, esse argumento, ele. Então, não, a minha palavra basta. De ilusão, com certeza, que nos cabe a nós provar a realidade das manifestações. Ora, nós lhes damos várias razões, pelos fatos e pelo raciocínio, a prova de que elas são reais. Mas se não admitem nenhuma nem outra coisa, se chegam mesmo a negar o que veem, toca-lhes a eles provar que o nosso raciocínio é falso e que os fatos são impossíveis. É aquela história que eu falei para o médico, quando o meu amigo foi procurar o médico, né? E mostrou para o médico que o filho dele estava curado. Ele falou o quê para o médico? Eu não sei como isso aconteceu. Realmente, ele está curado. Há 2 horas atrás ele estava morrendo. 2 horas depois está curado. Eu não sei como isso aconteceu. E aí o que ele falou? E nem quero saber. E foi embora. Porque ele não tinha fatos para negar a cura, porque os aparelhos estavam mostrando que o garoto estava curado. Ele não tinha fatos para contestar aquilo. No início, ele até tentou contestar. Levou o garoto para o outro aparelho lá do 8º andar, levou o garoto, não satisfeito, para um outro instituto que ele conhecia, e a resposta foi sempre a mesma: está curado. E ele depois disse assim: ó, eu não posso explicar e nem quero discutir isso, que eu não sei como isso aconteceu. E foi embora. Ele estava vendo a realidade ali. Entendeu? Então, pelo menos ele não disse assim: seu filho está curado, mas isso é impossível. Né? Eu, com os contraditores, eu estou vendo o fenômeno, mas isso é impossível, não pode acontecer aqui nas coisas. Ele não disse isso, que seria um absurdo. Seu filho está curado, mas isso é impossível, ele não pode estar curado. Ele disse: realmente ele está curado. Agora, eu não sei como aconteceu. Se ele se preocupou e se interessou em pesquisar, no futuro eu não sei. Ou se deixou do jeito que está, para também não mergulhar nessa, também não sei. Né? Mas quem nega é que tem que explicar. Explica, então, como isso aconteceu. Se você está dizendo que o menino não está curado, como é que os aparelhos dizem que estão? Então, prova para mim que ele não está curado, que ele continua doente. O ônus da prova é quem está contestando, né? Então, a gente vai entrar agora no capítulo 2 da primeira parte, tá? O capítulo 2 trata do maravilhoso e do sobrenatural. Item 7.
Se a crença nos espíritos e nas suas manifestações representasse uma concepção singular, fosse produto de um sistema, né? Alguém criou uma teoria, né? Poderia, com fins de razão, quer dizer, com muita razão, merecer a suspeita de ilusória. Digam-nos, porém, por que com ela deparamos tão vivaz entre todos os povos antigos e modernos e nos livros santos de todas as religiões conhecidas? Se essa história de comunicação com os espíritos fosse a invenção da cabeça de uma pessoa, não, eu vou criar essa teoria. Kardec parece assim, vou inventar uma história nova. Vou dar o nome de espiritismo, vou inventar um monte de coisa, vou escrever um monte de livros sobre esse troço. Mas só que esse troço, esse negócio que, entre aspas, Kardec queria inventar, isso pipocou no mundo inteiro. Como diz Herculano Pires, foi uma invasão dos espíritos no mundo todo. Porque não foi só na França que essas ideias vieram. Foi nos Estados Unidos, lembra das irmãs Fox? Foi na Rússia, e em várias partes do mundo, os espíritos entraram em comunicação. Diz Herculano Pires que essa foi a segunda invasão dos espíritos. Diz que a primeira foi no período medieval, quando muitos médios foram taxados como bruxos, lembra? E muitos terminaram na fogueira, lá em 1400 e pouco, 1500 e pouco, teria sido aí a primeira entre a primeira invasão dos espíritos. A segunda é essa aqui, né? Nesse período do século XIX, com as irmãs Fox, nos Estados Unidos, do outro lado do oceano, na América, na Europa, na França, lá na Ásia, no Oriente, em vários lugares. Tanto que Kardec entrava em comunicação, através de cartas, com pessoas do mundo todo. E todo mundo contando um fenômeno, um fato que aconteceu, entendeu? Na Rússia também tem a história de uma rainha lá da Rússia, acho que é rainha, ou lá da Rússia, que ela trabalhava também com isso, recebia, tinha um médium com ela lá, que acontecia esses fenômenos, tudo mais. É muito interessante. Então, isso aqui, se fosse da cabeça de uma pessoa e que ninguém mais, né, é uma duquesa, né, que você botou aqui, e ninguém mais comentasse, tivesse assim, aconteceu comigo, você podia dizer, é da cabeça do Kardec. Mas não, houve fatos acontecendo no mundo inteiro, né? Então, ele disse, se fosse nesse caso, esse sistema foi criado por um homem, você poderia ter suspeita. Diga-nos, porém, por que com ela, essa ideia, né, das manifestações, nos deparamos tão vivaz entre todos os povos antigos e modernos. E isso não é uma coisa só que aconteceu no século XIX, nem no século XV, nem no século XVI, né? Antes de Jesus já aconteceram essas coisas. Lembra da sarça ardente? Quando eu acho que é Jacó, né? Que é Abraão, Isaac e Jacó, acho que é Isaac que foge, e quando ele volta, é um desses, e no meio do deserto, tem um arbusto, e o arbusto começa a pegar fogo, e de dentro do fogo aparece uma imagem e começa a falar com ele. Então, olha só, o fenômeno da sarça ardente, e outros mais, né? Então, nós nos deparamos com todos esses fatos entre todos os povos antigos e modernos, e nos livros santos de todas as religiões conhecidas. Respondem os críticos, que desde todos os tempos o homem teve o gosto do maravilhoso. Aí os críticos dizem, não, essa história está espalhada pelo mundo em todos os tempos, porque desde todos os tempos o homem gostou dessas coisas do sobrenatural. E aí o homem criou essas fantasias. Mas, diz Kardec, tem Deus por maravilhoso. O que é sobrenatural? Que entendeis por sobrenatural? O que é contrário às leis da natureza? Então, eles, os críticos, entendem que sobrenatural e maravilhoso é algo que vai contra as leis da natureza. Por isso que eles chamam de sobrenatural e maravilhoso. Que é o tal do milagre.
Isso é maravilhoso, sobrenatural. Mas milagre não existe. Não com a ideia que eles pensam. Então, para eles, essas coisas são coisas que acontecem contrárias às leis da natureza. Conheceis, porventura, tão bem essas leis? Você conhece todas as leis da natureza? Que possais marcar limite ao poder de Deus? Pois bem, provai então que a existência dos espíritos e suas manifestações são contrárias às leis da natureza, que não é nem pode ser uma dessas leis. Acompanhai a doutrina espírita e vede se todos os elos ligados uniformemente à cadeia não apresentam todos os caracteres de uma lei admirável, que resolve tudo o que as filosofias agora não puderam resolver. Então, essas coisas que acontecem estão dentro das leis da natureza, só que a gente não conhece todas, ainda mais no nosso grau evolutivo, né? A gente não conhece todas as leis da natureza. Então, se um fato acontece e que parece para a gente maravilhoso, não é. Está dentro das leis da natureza. Quer ver uma coisa interessante? Vamos pensar lá. Sistema solar. O Sol, 8 planetas. E Plutão perdeu a categoria de planeta, mas está lá. Todos eles girando na sua própria elipse. Ninguém bate ninguém. Como tem gente que fala assim, vem um planeta perdido, né? O pessoal fala assim, né? Vai surgir um planeta que vem perdido por aí do espaço e vai bater. Como vai bater? Que planeta perdido? Tu está confundindo planeta com asteroide. Aí outro departamento. Asteroide está andando por aqui. Mas planeta, cada planeta tem a sua lei da gravidade, que não são iguais, né? A Terra tem a Lua, que é um satélite, tem a sua, cada planeta tem. Alguém, quantos anos tem o universo? Vamos pensar só no nosso sistema solar, não vamos longe, não. Mais ou menos o planeta Terra tem uns 5 bilhões de anos. Nesses 5 bilhões de anos, alguém já viu Plutão bater cabeça com Saturno, Marte, chutar Mercúrio, a Terra levar os canteiros de Vênus? Ou o Sol avançar sobre todos eles? Não. Por quê? Porque todos eles estão ligados, estão sob efeito de uma lei da natureza, que eu posso não saber explicar. Como é que Saturno não bate com Netuno? Como é que a Terra não bate cabeça com o outro? Você pode até não saber explicar, mas é uma lei da natureza. E quantas outras há que eu ainda não conheço, mas que estão agindo. Estão agindo. Não é porque eu não saiba que ela não vai agir. Não é porque eu não conheço aquela lei da natureza que ela não vai agir. Elas vão agir. Só que eu não as conheço. Conforme eu vou estudando e evoluindo, eu vou descobrindo, não é assim os cientistas, mais uma lei aqui. Descobrimos mais uma lei. Ela já existia, sempre existiu. Só que o sujeito não sabia. Os homens lá, à época, né, de Galileu e outros mais, eles não conheciam algumas leis da natureza. Até que foram estudando, observando e aprendendo. Lembra a história da maçã que cai da árvore? Não foi descoberta uma lei ali? Foi observando a maçã cair da árvore. Ele observou e viu uma lei. E assim funciona. Agora, não é porque eu não sei que lei é essa, aquilo não existe. Aquilo é maravilhoso. É milagre. Não é milagre. É uma lei da natureza que você desconhece. Então, diz aqui, o pensamento é um dos atributos do espírito. Há possibilidade que eles têm de atuar sobre a matéria, de nos impressionar os sentidos e, por conseguinte, de nos transmitir seus pensamentos, resulta, se assim nos podemos exprimir, da constituição fisiológica que lhes é própria. Aí você pega lá o livro dos médiuns, né?
Pergunta 459, aqui do livro, eu procurando o livro dos Espíritos. Vamos lá. Livro dos Espíritos. Está lá. 459, famosíssima essa. Influem os espíritos em nossos pensamentos e nossos atos? Está lá na parte segunda, capítulo 9, da intervenção dos espíritos. Influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. Influem os espíritos em nossos pensamentos e nossos atos muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. De par com os pensamentos que não são próprios, outros haverá que não sejam sugeridos, vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que, frequentemente, muitos pensamentos vos acodem a um tempo sobre o mesmo assunto, e não raro, contrários uns aos outros, pois bem, no conjunto deles estão sempre de mistura os vossos pensamentos com os nossos, seres desencarnados. Daí a incerteza que vos fez é que tende em vós duas ideias assim combaterem. 464. Como distinguir se o pensamento sugerido procede de um bom espírito ou de um espírito mau? Estuda o caso. Os bons espíritos só para o bem se aconselham. Compete-vos discernir. 465. Com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Para que sofrais como eles sofrem. Né? Então, aí é a 465A, isso lhes diminui os sofrimentos? Não, mas fazem-no por inveja. Olha os sentimentos como os nossos, por não poderem suportar que haja seres felizes. Então, está aí. O pensamento é um dos atributos do espírito, né? E na 465B, de que natureza é o sofrimento que procura infligir aos outros? Os que resultam de ser de ordem inferior à criatura e de estar afastada de Deus. Então, é o pensamento atributo de espírito. Então, se você está encarnado, você pensa. Você desencarnou, perdeu o corpo físico, você continua pensando. Então, ele diz aqui, logo, diz Kardec, nada há de sobrenatural neste fato, nem de maravilhoso. Tornar um homem a viver depois de morto, e bem morto, reunirem-se os seus membros dispersos para lhe formarem de novo corpo, sim, seria maravilhoso, sobrenatural, fantástico. Haveria uma verdadeira derrogação da lei, o que somente por um milagre poderia Deus praticar. Coisa alguma, porém, de semelhante há na doutrina espírita. O cara morreu, né? Morreu, o espírito foi para o plano espiritual. O corpo dele, em uma semana, virou podridão. Dali algum tempo, aquela carne podre que já virou pó começa a criar vida, aquela carne. Forma um pezinho, os dedinhos, o pezinho, as perninhas, o quadril, o tronco, os braços, a cabeça. Criam-se a carne, os músculos, a pele, o cabelo, os dentes, os olhos, e o cara volta. Ah, isso sim seria fantástico, sem esquecer que algumas partes do corpo já foram absorvidas pelas plantas, tá? Não é? Já foram. Aí fica assim, Mangueira, devolve a parte do meu corpo que você absorveu, né? Ô, Laranjeira, devolve meu olho. Você vai fazer isso? Bananeira, que o cemitério adora da bananeira, né? Bananeira, cadê aí o meu fígado? Devolve. Aí você começa a recolher na vegetação do solo as partes que eles absorveram pelas raízes, ou a terra absorveu, virou tudo mineral, para formar seu corpo de novo, para você voltar a viver. Ah, isso sim, ah, isso é fantástico. Isso é sobrenatural. É o tal do milagre. A ciência não ratifica isso. A ciência diz, isso é impossível. E a doutrina espírita apoia a ciência.
Isso é impossível. Impossível. Tá? Mas é esse o absurdo que o povo prega. Isso é impossível. Vai todo mundo ressuscitar. Já pensou? Os cadáveres saindo dos túmulos, né? São os zumbis, né? Então, Walking Dead em ação. É um absurdo. É um absurdo. Aí ele diz aqui, entretanto, item 8, vamos lá para a gente encerrar, muito interessante esse item 8. Objetarão. Admitis que o espírito pode suspender uma mesa e mantê-la no espaço, sem ponto de apoio. Todo mundo disse, é um absurdo, mesa flutuando, absurdo. Não constitui isso, aí eles dizem, né, uma derrogação da lei de gravidade? Constitui, mas da lei conhecida, da que você conhece. Por quê? Porque na lei que a gente conhece, tudo que está no alto é atraído para o solo, não é? Tudo que está aqui vem para o solo. Por isso que a gente não flutua. Essa é a lei da gravidade que a gente conhece. Tudo será atraído para o solo. É o que a gente conhece, mas a gente conhece tudo. Porém, já a natureza disse a sua última palavra? Conhecemos nós, no nosso grau evolutivo, tudo sobre as leis da natureza, sobre as leis divinas? Claro que não. Claro que nós não conhecemos. Antes, diz Kardec, olha só que coisa interessante, antes que se houvesse experimentado a força ascensional de certos gases, quem diria que uma máquina pesada, ao tempo de Kardec, vamos pensar, um balão, carregando muitos homens, fosse capaz de triunfar da força de atração. Lembra daqueles balões do cestinho? Na época de Kardec tinha isso. Na guerra de secessão, que é a guerra dos Estados Unidos, né? Aquela entre o norte e o norte ou o sul usavam balões para jogar bombas dos exércitos inimigos. Eles usavam os balões. Isso, 1800 e cocadinha. Quem conhece a história da guerra, né, da secessão lá dos Estados Unidos, 1870, por aí, mais ou menos, né? E a guerra da secessão aconteceu lá dos Estados Unidos, eram usados esses balões. Eu pergunto, lá, tirando, é claro, o nosso querido Leonardo da Vinci, né? Que o Leonardo da Vinci previu tudo isso. Corpo de bombeiro, elevador, avião, ele pensou em tudo isso, né? Esses homens, se você chegasse para eles e falasse para eles que lá em 1800 e qualquer coisa aí, deixa eu só botar aqui, são. Deixa eu, não, peraí. Só para mim pegar uma coisa aqui, que quando eu gosto de falar. Ah, ah. Então, esses homens, né? É, 1860, a guerra aconteceu entre 1861 e 1865, foram 4 anos, século XIX, bem dentro do período de Kardec, né? 1861 estava sendo publicado o Livro dos Médios, foi quando a guerra acabou, começou, e terminou em 1865, quando estava sendo publicado o livro Céu e Inferno. Nesse período foi a Guerra de Sensação. Eles usavam um balão. Será que se você chegasse para Pedro Álvares Cabral, 1500, falasse para ele assim, ó, vão fazer um balão, vão encher de gás quente, e ele vai subir e vai, ó, viajar por aí. Como é que fica essa história? O que ele vai dizer? Que bota na fogueira, que é o herege. Não ia dizer? Bota na fogueira.
Mas o tal é o que o Kardec diz aqui, ó. Antes que se houvesse experimentado a força ascensional de certos gases, quem diria que uma máquina pesada, e depois nós tivemos o Zeppelin, lembra do Zeppelin? Esquece, não vamos falar do avião, não é nem vamos falar do avião, que transporta caminhões, não tem? Aviões não levam caminhões? Levam. Tratores, não levam tratores? Levam. Levam animais de grande porte, levam um monte, até barco. E como é que esse diacho fica lá em cima e a lei da gravidade não puxa ele para baixo? Já imaginou um homem do século XVIII vendo um grande avião transportando caminhões, trem, vagões de trem? O que esse sujeito vai falar? Levando grandes batalhões de soldados, levando de tudo que um avião pode levar, dependendo do seu porte, né? Pode levar desde um homem a mais de 500 homens e coisas de grande peso. O que você ia dizer? Coisa do diabo. É magia. Por quê? Porque ele não conhece a lei da natureza, ele não conhecia a lei da natureza que proporcionou isso. Como Kardec aqui, ele não viu o avião, nem viu o Zeppelin, mas ele viu o balão. O balão, com aquela cestinha, né? Com 2, 3, 4 homens. E ele diz aqui, antes que se houvesse experimentado a força ascensional de certos gases, quem diria que uma máquina pesada, carregando muitos homens, fosse capaz de triunfar da força de atração que é a nossa gravidade, que carrega, puxa tudo para o solo. Aos olhos do vulgo, do ignorante, do que não conhece, a coisa não pareceria maravilhosa? Diabólica? O raio-x. Nossa, eu estou vendo o cara por dentro. Coisa do diabo. Estou vendo teu coração bater. Estou vendo teu estômago. Estou vendo teu sangue circular. Isso é demônio de primeira linha. O louco. Esses microscópio, o cara olha para a mesa, não tem nada, quando bota, vê um monte de vírus, bactérias. Demônio, é demônio. O louco, a ovelha passada aquele, que é um século, se tivesse proposto a transmitir um telegrama, isso é até a época dele, né? A 500 léguas de distância. E a receber a resposta alguns minutos depois. Ele está falando do telégrafo lá do século XIX. E hoje, hein? Eu estou conversando aqui com um amigo meu do Japão, vendo no Japão. E lá no Japão é de noite, aqui é de dia. E o cara está lá no Japão à noite e dia. Que é isso, minha gente? Aí ele diz aqui: se o fizesse, né? Se isso acontecesse lá no passado, toda a gente que creria teria no diabo as suas ordens. Pois que naquela época só o diabo era possível andar tão depressa. E hoje? Por que então o fluido desconhecido não poderia, em dadas circunstâncias, ter a propriedade de contrabalançar o efeito da gravidade? Dessa lei da gravidade que a gente conhece. Por que o fluido que a gente não conhece não poderia contrabalançar essa lei da gravidade? Como o hidrogênio contrabalançava o peso do balão, o balão estava cheio de hidrogênio e flutuava, e os caras ficavam olhando assim, ó, o que é isso? Notemos de passagem que não fazemos uma assimilação, mas apenas uma comparação, e unicamente para mostrar, por analogia, que o fato não é fisicamente possível. Então, o que há 500 anos, 300 anos atrás, está muito, há 50 anos atrás, alguém, em 1970, ia imaginar
que eu tenho isto daqui? 1970. Que isso é um computador, que com isso eu posso falar até com o homem no espaço, dependendo da potência dele. Isso aqui, isso há 50 anos atrás. Entendeu? Há 50 anos atrás. Seria, disse assim, que isso? Como a Denise disse, eu não esqueço quando as pessoas me dizem certas coisas, que o pai dela dizia assim, um dia o dinheiro vai ser de plástico. Não é, Denise? Você sempre fala isso. Ah, meu pai dizia assim, um dia o dinheiro vai ser de plástico. Realmente, hoje nós temos cartão de crédito. Dinheiro, moeda vai desaparecer. Outro dia eu estava ouvindo um rapaz, né? Ele é um economista grande, ele disse assim, gente, eu passei uma semana sem um tostão no bolso, sem uma nota de dinheiro no bolso. Uma semana. Tudo eu pagava com Pix ou com cartão, ou débito ou Pix, débito. Fiquei uma semana, ele falou, sem passar numa casa, sem pegar uma nota de R$ 1. Uma semana. E não morreu de fome. Comeu, andou, vestiu, bebeu, fez de tudo. Usando o quê? Dinheiro de plástico. Como dizia sabiamente o futurólogo pai da Denise. Né? Aí a Denise, a Ana Cristina está falando, e ano que vem será digital, né? Será digital. É que não deu para ver o resto aqui. Deixa eu ver aqui. Então, gente, nós não. Aqui, ó. E o ano que vem será o digital. Deixa eu ver se dá para ver. É que será o digital, o Drex, a moeda digital nova para o Brasil. Entendeu? Vai ser lançado ano que vem. Oi? Vai ser lançado ano que vem. É diferente do Pix. Para a gente não ter que mais usar moeda física, nem moeda, nem cédula. Vai ser ou o Drex ou o Pix. Então vejam por aí, né? Mas há 50, 60 anos atrás, se alguém dissesse assim, ó, gente, ó, amanhã ninguém vai usar mais dinheiro, tá? É dinheiro de plástico, como dizia o pai da Denise. O pessoal diz assim, sai de retro, Satanás, isso é coisa do demônio. Está aí o cartão de crédito. Então, de todo tipo, né? Então, ele diz aqui: notemos de passagem que não fazemos uma assimilação, mas apenas uma comparação. E unicamente para mostrar, por analogia, que o fato não é fisicamente possível. Então, hoje, quando alguém disser assim, amanhã vai ser assim, não diga, isso não vai acontecer. Não diga. Diga assim, estaremos esperando para observar. Não diga que não vai acontecer, que vai acontecer. Ora, foi exatamente por quererem, ao observar essas espécies de fenômenos, proceder por assimilação, que os sábios se transviaram. Por quê? Porque eles tentaram fazer comparações. E não adianta você fazer comparação, porque não dá para comparar. Entendeu? Então, eles quiseram observar essas espécies de fenômeno e proceder por assimilação. Aí o cara se perdeu. Em suma, o fato aí está. Não há nem haverá negação que possa fazer não seja ele real. Ele disse, não há nem haverá negação que possa fazer não seja ele real. Então a gente dizia assim, ó, não, o dinheiro não vai ter Drex, não vai ter dinheiro digital, não vai ter. Não adianta, o meu não vai evitar que aconteça. Porquanto negar não é provar. Para nós, não há coisa alguma sobrenatural. É tudo que por agora podemos dizer. Então, trazemos para os dias de hoje, para nós, nada é impossível hoje com a nossa tecnologia. Daqui a um pouquinho, a gente vai poder fazer a tal viagem que no filme Jornada das Estrelas fazia. Você entra num tubinho, o cara aperta o botãozinho, desmaterializa você em átomos e transfere aqueles átomos para a distância que ele quiser, e lá nesse local tem um outro tubinho onde seus átomos vão entrar, e o cara aperta o botãozinho, e os átomos todos, ó, forma o teu corpinho e você vai fazer a viagem.
Eles já conseguiram fazer isso com uma célula. Eles transferiram da Itália para a Suíça. E aí? Daqui a pouco está fazendo com o homem, daqui a pouco vai fazer com o animal, daqui a pouco está fazendo com o homem. E aí? Você vai dizer que isso é impossível? Como tem gente até hoje que nega que o homem pousou na Lua, que tudo foi um filme feito lá no deserto, nos Estados Unidos. Porque o cara, quando viu a cena, o vídeo do astronauta andando na Lua, ele viu uma montanha lá que é igualzinha a montanha que tem lá no deserto dos Estados Unidos. Que aquilo foi um filme que o americano fez. Só que ele esqueceu de que a China botou agora um outro foguete na Lua, nem mandou homem, não, só mandou foguete lá para recolher um pouquinho de terra e trazer para analisar. Que para o homem não interessa mais pisar na Lua, ele está de olho em Marte. Aí o cara vai dizer assim, mas a atmosfera de Marte é. O homem não pode respirar. E daí? Ele não pode construir é, coisas lá na Lua, acampamentos, e o homem não vive numa estação espacial do espaço? Como é que aquela tralha toda de metal flutua no espaço? E O não homem não pode respirar na água, mas ele não anda de submarino? mergulha no É? submarino? Como é que o submarino não fica, não cai, não afunda e fica no fundo? Ele sobe, desce, né? Anda em cima, anda embaixo. A tal da estação espacial está lá, todo mundo vai lá, visita, fica um tempo, volta. Agora os caras querem fazer construções de Marte. Não dá para respirar a atmosfera de Marte ainda? Tudo bem, a gente faz uma construção lá e bota oxigênio dentro. E fica todo mundo lá, dentro. Tem Explorando. umas 2 semanas, eles descobriram um planeta que tem a atmosfera e que tem água igual a da Terra, que daria para a gente viver lá. É parecida, dá para resolver. E já descobriram algumas bactérias numa outra região aí, no outro planeta aí. E se tem bactéria, tem vida. E aí pode não ser igualzinha a nossa. Então, ninguém pode dizer que amanhã, Jornada nas Estrelas, 1, 2, 3, 4, como diz o outro, né, audaciosamente indo aonde o homem jamais esteve, vai acontecer daqui a 300 anos, 200 anos, 100 anos, 50 anos. A gente vai estar andando no. Ah, vou falar, mamãe mora na Lua, papai mora lá no Saturno, eu vou lá fazer as visitas, passar a temporada. Vou lá para Marte, passar um tempinho lá. Alguém duvida disso? Não duvide, vai acontecer. De volta para o futuro, tudo está acontecendo agora. É mais fácil passear no espaço do que visitar o fundo do nosso oceano, dos nossos oceanos. Eles descobriram outro oceano dentro do oceano. Eu vi. Um outro oceano. E um novo e um continente. Tem um continente aí que foi quebrado, está lá. Então, é mais fácil você visitar planetas no espaço do que viver no fundo do nosso oceano, por causa da pressão, né? Tanto é que o homem pesquisa mais o espaço do que o fundo dos oceanos. Então, gente, a gente vai encerrando aqui. Olha, dia 12, item 9, bota a data aí. 12/7/24, item 9 de O Livro dos Médios. Reparou como é interessante a gente estudar o Livro dos Médios? Assim, já com o conhecimento que a gente já adquiriu de outros estudos, fica uma coisa muito rica, né? Muito rica, muito mais fácil da gente compreender tudo isso e acompanhando com o Livro dos Espíritos, né? Fica muito mais dinâmico, mais interessante. Então a gente vê que não está tão distante do tempo de Kardec, tá? A gente não está tão distante assim dessas ideias e como as ideias, como ele traz porque ele era um visionário, né? Era um cientista. Então, como ele traz as coisas para a gente, se encaixa direitinho nas coisas, das ideias que nós já temos. Então, vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus. Quando for, são 18h35, quando for 6:50, a gente inicia a nossa reunião para irradiação dos nossos irmãos enfermos físicos encarnados, né? E agradecendo sempre a Deus essa oportunidade maravilhosa
de estudar essas obras, né, que tanto têm nos ajudado, tá bom? Ana, eu vou mandar um zap para você agora, tá bom? Olha, um beijo aí para vocês. Eu vou deixar o computador já ligado, porque eu vou entrar por aqui mesmo na irradiação, tá legal? Um beijo no coração de todos. Que Deus abençoe a todos vocês, a todos nós, e que a gente possa perseverar recebendo esses conhecimentos, né, que esses amigos espirituais nos trouxeram e que tanto nos beneficiam. Graças a Deus. Graças a Deus. Gratidão, Rose. Foi maravilhoso essa ligação. Eu estou amando. Foi Gratidão a todos ótimo. vocês.
Rosemary, você pode ligar esse bebê. É que nós vamos fazer agora a nossa irradiação e ela não é aberta para todos, não, tá? É só para o grupo que faz parte da irradiação. Tá legal? Se você quiser no futuro participar, daqui a algum tempo, você participando dos nossos estudos, aí você pode entrar, tá bom? Você compreendeu? Vou ter que. Acho que ela não. Quem é essa moça? Não Você conhece, sei, Júlia? ela aqui. Ela estava aqui Gente, durante eu vou sair. Ah, tá aí ela. porque nesse estudo a gente não participa, não. Tá? Não é para todos. E quem eu convidei foi a Ana Cristina, que ela está estudando conosco participando de alguns estudos, mas eu nem. Ela vai participar conosco. Rosia, Oi, você pode olhar o nome que eu coloquei aí no. Ah, não foi meu WhatsApp para você. você não botou no grupo, não? Não, botei agora, é porque eu lembrei agora. Ah, tá. Ela me pediu de manhã e agora que eu lembrei. Eu tava era naquele da prece, por isso que eu não vi. Porque só pego os nomes de lá. Ah, tá, do CEFA, tá? É Deixa porque, eu ver aqui. como você mandou um e-mail aí, uma mensagem da irradiação, Tá, deixa eu ver aqui. achei mais fácil você ver agora nele. Não, eu não estava aqui, eu estava no outro. Deixa eu botar aqui. Eu olho só lá. Daniele Viana, né? Isso, com dois N's. Tá, peraí. Viana com dois N's. Ah, tá. Já coloquei aqui. Tá, Show. ok, obrigada, tá? Só um minutinho, gente. Aninha anda tão calada, Ana Constantino. Não é, Carmen? Tá tudo bem com você, Ela minha está fazendo que nem um estudo, está silenciando, né? Silenciando. Deixa os É, outros falar, né? vou aprendendo mais, né? Ouvindo. Que nem um estudo mesmo, né? O espírito sabido, né? Experiente, ele silencia, deixa o pau quebrar aí fora, né? É isso aí. Tá aí, Ana. Ana Cristina chegou. Boa noite, Ana Cristina. Boa noite, gente. Denise, eu vou ver teu negócio daqui Boa a pouco, noite. tá? Se você estiver disponível depois. Rose, tá sem som. Eu já estou achando que estou fazendo fenômenos. Produzindo fenômenos. Bem, meus irmãos, nós estamos aqui reunidos na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 5/7/2024, para iniciarmos a nossa irradiação para os nossos irmãos encarnados, físicos, né? Que estão com problemas físicos. Nossa reunião sempre começa às 18h40. É que hoje houve um atrasozinho, e aí a nossa reunião está começando um pouquinho, 15 minutinhos atrasado, mas é 6h40, 18h40, no máximo 18h45, né? E a gente sempre pede aos companheiros
para manter a assiduidade. Todos vocês aqui estudam conosco, então está tudo bem. Estão estudando, podem participar. Por isso que eu falei para aquela companheira, porque ela só veio uma vez, né? Então não pode entrar. Então, com o tempo, a gente pode até convidar mais companheiros. Mas vamos aqui elevar o nosso pensamento ao alto, agradecendo ao Pai Criador, agradecendo a Jesus, a oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui reunidos para colaborar com aqueles nossos irmãos enfermos que se encontram encarnados, Senhor. Muitos deles muito necessitados da Tua misericórdia, da Tua compaixão, e pedimos ao médico Jesus, o médico das almas, que ampare e socorra cada um desses irmãos cujos nomes iremos ler e aqueles que nós não conhecemos, mas que nós sabemos que estão necessitados. Que a tua paz, Senhor, esteja sempre conosco. Graças a Deus. Bem, o nosso livrinho de estudo é esse livrinho aqui, do Carlos Bacelli, Pai, perdoa-lhes, que tem a continuação do título aqui atrás, porque não sabem o que fazem, né? Esse livro do Carlos Bacelli, pelo Espírito Irmão José. E a lição de hoje é o capítulo 4, que tem por título Mãos Operosas. Eu fechei a janela, você abriu o som, né? E diz assim a mensagem: quem não se mostra ativo no bem é parceiro do mal que se propaga. Quer dizer, quem não está trabalhando no bem é parceiro do mal que se propaga. Quem não se esforça para amar é aliado dos que odeiam. Quem não acende uma luz, ainda que diminuta, que pequenininha, concorre para a expansão das trevas. Quem não levanta a voz em defesa da verdade, compactua com a mentira. Quem não se empenha em construir, não se importa com a vida em ruínas. Quem não luta contra as próprias tendências inferiores é porque nelas se compraz. Quando se trata do certo e do errado, não existem posições de neutralidade. Se o mal se contenta com os teus braços cruzados, o bem reclama a tua operosa participação no ato de estender as mãos. Eu achei essa mensagem fantástica, fantástica. Principalmente quando ele diz aqui, né? Quem não luta contra as próprias tendências inferiores, que todos nós temos, é porque nelas se compraz. E quando se trata do certo e do errado, não existem posições de neutralidade. Entre o certo e o errado não tem em cima do muro. E se o mal se contenta em nos ver parados, sem nada a fazer, o bem nos conclama, né? Reclama a nossa operosa participação no ato de estender as mãos. Então, o irmão José fala sobre mãos operosas. Quando você deixa de fazer o bem, seja qual for bem, você está ajudando a expansão das trevas, a expansão das sombras. Então, nós precisamos fazer o bem, seja o que for, mas o bem não pode ser deixado de lado. Como foi o estudo da irradiação de quarta-feira, meio bem, né? É porque não existe nem meio bem, nem o meio mal, Exato. né? Nem Foi meio mesmo, certo, nem o lembrei meio também. errado. Exatamente, é exatamente isso aqui. Quando se trata do certo e do errado, não existe posição de neutralidade. Não, eu não faço, eu só faço, não faço muito mal. Não, não existe muito mal, pouco mal. Existe o mal. Né? Qualquer porção de mal é mal. Então, a gente tem que sempre procurar estar trabalhando. Como a gente sempre fala, né? A seara do Senhor é imensa, mas o número de trabalhadores ainda é muito pouco. Então, esse trabalho que nós estamos realizando... Eu vou fechar só um pouquinho a janela aqui, gente, porque aqui é um barulho tremendo. É beira de rua. Então, a gente, pelo menos, diminui um pouquinho o barulho. Então,
Mesmo assim, viu? Então, a gente precisa realmente estar sempre pronto para trabalhar, para ajudar o Mestre Jesus, porque ele conta com a nossa ajuda. Da mesma forma que ele contou com a ajuda dos discípulos quando ele aqui veio, tanto contou que ele foi buscar um por um. Por que ele não fez tudo sozinho? Ele foi buscar um por um para trabalhar com ele, preparou esses homens para que, quando ele aqui não estivesse, eles assumissem a tarefa do bem. E hoje, isso continua, porque nós estamos estudando o Evangelho e tudo isso para quê? Para nos prepararmos, nos qualificarmos para poder trabalhar no bem, auxiliando Jesus, como aqueles homens, aqueles 12 homens que depois se transformaram em milhares, fizeram, né? Então, nesse momento, né, que nós estamos aqui reunidos, vamos agradecer a Deus, né? Pedir aos amigos espirituais, a Francisco de Assis, aos nossos benfeitores e guias, que potencializem as nossas energias. Nós sabemos que ainda somos espíritos perfectíveis, que nós ainda temos poucas energias para doar, às vezes não dá nem para a gente. Mas, como nós estamos aqui querendo fazer o bem, como Jesus nos ensinou, vamos pedir ao Pai Criador que fortaleça, potencialize as nossas energias, para que, ao nos concentrarmos, possamos doar o melhor que tivermos, e somados às energias dos amigos espirituais, poderá se transformar no remédio, no socorro, no amparo para aqueles que estão muito mais necessitados do que nós e que ainda se encontram encarnados aqui na Terra. Então, vamos agradecer a Deus, mais uma vez pedir ao Senhor que nos ilumine, que nos fortaleça, para que nós possamos doar o melhor das nossas energias, dos nossos fluidos, para os nossos irmãos. Então, iniciamos a nossa reunião vibrando e vamos pedir que a todos se concentrem, com muito amor, pelo nosso irmão Oswaldo Nunes de Oliveira. Oswaldo Nunes de Oliveira. Rafael Silvio Mec Roucaute. Rafael Silvio Mec Roucaute. Renato César Mairinque Dias. Renato César Mairinque Dias. Ana Cristina Reis. Ana Cristina Reis. Wallace Souza. Wallace Souza. Letícia Sampaio. Letícia Sampaio. Nayara Tauslane Andrade. Nayara Tauslane Andrade. Alexandro Leão Vieira. Alexandro Leão Vieira. Caroline Pimentel. Caroline Pimentel. Nilce de Araújo. Nilce de Araújo. Jéssica Santos de Jesus. Jéssica Santos de Jesus. Rafael Barbosa e família. Rafael Barbosa e família. Pai de infinito amor, de infinita misericórdia, te rogamos, Senhor, que abençoe os nossos irmãos, cujos nomes acabamos de ler. Que esses irmãos, Senhor, possam ser amparados pelos espíritos amigos,
pelo médico Jesus, e que eles possam, Senhor, ter as suas energias vitalizadas, ter suas forças renovadas, seu organismo fortalecido, para que eles possam reconquistar a saúde que tanto necessitam na sua caminhada, mas que eles também, Senhor, despertem e compreendam que essa saúde também depende deles, da mudança de comportamento, da busca pelo bem, pelo bom. Então, Senhor, tem compaixão desses nossos irmãos. Graças a Deus. Vamos vibrar agora pelo nosso irmão Ivan Vernon J. Torres. Ivan Vernon J. Torres. Maria das Graças Senra de Oliveira. Maria das Graças Senra de Oliveira. Paulete Nascimento. Paulete Nascimento. Ricardo Nunes. Ricardo Nunes. Conceição de Maria de Azevedo Câmara. Conceição de Maria de Azevedo Câmara. Geisiane Duarte. Geisiane Duarte. Rui Valente Sobrinho. Rui Valente Sobrinho. Francisco Emídio. Francisco Emídio. Angélica Gonçalves Coelho. Angélica Gonçalves Coelho. Carolina Arruda. Carolina Arruda. Marta Cordeiro. Marta Cordeiro. Álvaro Travassos Souza. Álvaro Travassos Souza. Pai amado, Pai de vida, misericórdia e justiça, te rogamos, Senhor, que abençoe os nossos irmãos, cujos nomes acabamos de ler. Fortalece esses espíritos, Senhor. Dá-lhes esperança, consolação, esclarecimento. Que esses irmãos possam, nesse momento, ser visitados pelos médicos da espiritualidade, pelo médico Jesus, levando para eles o alento, o alívio para suas dores, que muitas vezes são extremas, levando a pessoa mesmo a buscar a fuga dessa vida, buscar até o suicídio para tentar diminuir a sua dor. Tem piedade desses nossos irmãos, Senhor. Que a tua misericórdia seja o remédio, seja o bálsamo a aliviar suas dores. Que todos eles, Senhor, possam ser amparados, que o doutor Bezerra de Menezes e esses espíritos amigos possam estar ao lado deles, levando o remédio abençoado, que é o teu amor, para levar a eles o alívio do seu sofrimento, que muitas vezes foge à nossa compreensão, ao nosso entendimento. Tem piedade, Senhor, desses nossos irmãos. Graças a Deus. Vamos vibrar agora pela nossa irmã Tamires Lopes Lucas. Tamires Lopes Lucas. Márcia Cristina Lopes. Márcia Cristina Lopes.
Ayrton Lopes Lucas. Ayrton Lopes Lucas. Ana Laura Lucas Correia. Ana Laura Lucas Correia. Maria Luísa Lopes. Maria Luísa Lopes. Rosilda Figueiredo do Nascimento. Rosilda Figueiredo do Nascimento. Eujaique José Pereira. Eujaique José Pereira. Pedro Paulo Figueiredo do Nascimento Silva. Pedro Paulo Figueiredo do Nascimento Silva. Estela Martins de Souza. Estela Martins de Souza. Ricardo Araripe Costa Lima. Ricardo Araripe Costa Lima. Ricardo Araripe Costa Lima. Daniele Viana. Daniele Viana. José Alberto Vieira Lobo de Souza. José Alberto Vieira Lobo de Souza. Pai amado, Pai de infinita misericórdia e justiça, aqui está o Senhor, os nomes dos teus filhos encarnados, que nesse momento estão passando por dificuldades, problemas emocionais, problemas espirituais, problemas psíquicos, alguns, Senhor, sofrendo processos obsessivos gravíssimos. Ampara esses nossos irmãos, Senhor. Afasta qualquer tipo de irmãozinho inferior, doente, que possa estar buscando atrapalhar, prejudicar esses irmãos que aqui se encontram. Que o Evangelho de Jesus, esse remédio, possa ser derramado sobre eles. Que esses irmãos despertem para a necessidade de procurarem também o tratamento através do estudo do Evangelho, da prática dos ensinos, das máximas do Mestre Jesus. Que eles busquem também essa mudança de comportamento tão necessária para o seu tratamento, para a sua recuperação. Que a tua misericórdia, Senhor, envolva cada um desses irmãos cujos nomes acabamos de ler, aqueles que os nomes já constam no nosso caderno, desde que iniciamos esses trabalhos, e todos os outros que nós não conhecemos, mas que tu, Pai, sabes que estão aqui na terra ainda, sofrendo, necessitados da tua misericórdia, do teu amor e da tua compaixão. Que nesse momento, os amigos espirituais possam potencializar as nossas energias, levar parte dessas energias para serem derramadas sobre todos aqueles que estão em sofrimento, dando a eles o alívio, o consolo, a esperança para a conquista da saúde tão almejada por todos nós. Muito obrigado, Pai, e nos abençoe hoje, agora e sempre, graças a Deus.
Vamos agora pedir que seja feita a leitura da oração de São Francisco, essa oração que nos traz tanto conforto e tanto bem. Oração de São Francisco. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver o erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazer que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. São Francisco de Assis. Graças a Deus. Então, meus irmãos, nós vamos encerrando aqui a nossa reunião da noite de hoje, agradecendo sempre a Deus tudo que recebemos. E eu vou pedir para a nossa irmã Carmen fazer a nossa prece de agradecimento. Carmen, por favor. Então, Senhor, só temos a agradecer, primeiramente, por estarmos aqui nesse trabalho, que tenhamos feito jus a essa oportunidade. Agradecemos a equipe de Dr. Bezerra, que estão a postos, colocando em cada um desses companheiros em dificuldade, tantos outros que não sabemos, não está na nossa lista, que possa potencializar as suas energias e enxergar cada um dentro de si o potencial para a própria cura, que eles possam também se harmonizar e fazer a parte que lhes cabe, né? Porque o céu faz a parte deles, mas a gente precisa fazer a nossa parte. E assim, Senhor, é o que desejamos, que todos eles, cujos nomes foram lidos, que estão passando por dores atrozes, por dificuldades, qualquer que seja, que eles possam enxergar o potencial que tem em cada um. Que Jesus abençoe e que nós tenhamos na certeza de estarmos novamente na próxima sexta-feira para um novo trabalho. Graças a Deus. Tudo bem com todo mundo? Algum probleminha, alguma dificuldade? Então, gente, muito obrigado Tudo pela bem. participação de vocês. Que Deus abençoe a todos, tá? Um bom fim de semana de muita paz, de muita luz, tá bom? Isso aí. Segunda-feira estamos Tá bom. vai continuar. Obrigada. Ok. Bom final de semana. Boa Gratidão. noite. Bom Beijo. descanso. Ana Paz e Cristina, muita seja luz para bem-vinda. Obrigada, É bem-vinda, nossa amiga aí. Ah, Jesus É. abençoe a todos. Cristina. Gratidão. Ana Cristina. Um beijo aí. pra Ana todos. Cristina. Tchau. Tchau. Fiquem com mais uma Ana. Tchau. Ana. Até a semana que vem. Tchau. Mais uma Ana. Vou encerrar a reunião para todos. Tchau. Tá.